Tudo bem? Então, vou dar uma dica voltada para projeto e construção de pisos industriais de concreto. Ou seja, as premissas básicas sobre o projeto e construção. Porque a gente percebe que na parte de geotecnia ainda temos muito que fazer e que o mercado está carente desses conhecimentos. Uma vez perguntado sobre premissas básicas para projeto e construção, acabei escrevendo esse texto que agora transformei em vídeo. Vamos aí. O projeto de construção do piso industrial de concreto, premissas básicas. O interessado ou a construtora deverá ter em posse o projeto geotécnico e o estrutural de piso. Senhores, aqui eu introduzo uma linguagem nova, o mercado ainda não conhece, que é o projeto geotécnico. A sociedade só conhece o projeto estrutural de piso. Existem algumas empresas especializadas no projeto estrutural e que acabam falando alguma coisa da fundação desse projeto, que são as camadas de subleito e reforço subleito. É essa a diferença que nós queremos colocar para a sociedade, o projeto geotécnico. O projeto estrutural deverá contextualizar os carregamentos dos pisos referente às cargas mortas, acidentais, móveis e dinâmicas. Ok, isso deve ser contextualizado no projeto estrutural, que vai então levar ao dimensionamento da parte do piso industrial de concreto. O projetista de piso, chamado estrutural, que eu estou chamando de estrutural, deverá analisar e justificar a melhor alternativa sobre o uso de fibras e armação. Esse projeto deverá ser executado por empresas de projeto estrutural, especializadas nesse tipo de trabalho, como já falei anteriormente. O projeto estrutural deverá ser precedido do projeto geotécnico. É aí que mora o problema, senhores. Tá? O projeto estrutural deve ser precedido do projeto geotécnico. Isso que não está sendo feito. O projeto estrutural está sendo feito com base em premissas, hipóteses. E isso, para mim, julgo errado. Eu, como geotécnico, entendo que primeiro vem a sondagem, primeiro vem as investigações, primeiro vem o programa de investigação geotécnica, para que depois se desenvolva, ao desenvolver o projeto geotécnico, se desenvolva o estrutural de uma forma mais derradeira, mais final, mais completa e adequada. E o que consta o projeto, então, geotécnico? É investigações geológicas geotécnicas, o IGG, indicando, né, a cota do terreno atual e a cota terraplanagem. A primeira coisa que o geotécnico quer saber é onde está a cota do terreno e onde está a cota da terraplanagem, a cota do grade, a cota da fundação do piso. Essas investigações deverão ter uma caracterização geotécnica, definindo os valores de CBR, né, do subleito, nos trechos de corte aterro. Esse é o problema. E isso que não é feito, e não sendo feito, os engenheiros estruturais de piso adotam, supõem, e aí fica o problema para uma outra fase do empreendimento, que é a fase de obra, e acaba sendo feito de uma forma atabalhoada, muitas vezes totalmente equivocada, até chegando a invalidar, para mim, ao meu ver, o próprio projeto estrutural. Tá? Então, eu preciso ter a topografia, eu preciso ter o projeto de implantação, para então saber aonde será o meu subleito de corte a aterro, e aí fazer uma programação de investigação para essa situação. Continuando. Através da sondagem a trave, coleta de amostras em site CBR, os minis tradicionais, tá? Minis aí são cilindros pequenos, tradicionais são cilindros grandes. Eu vou poder então definir, programar amostras deformadas e indeformadas, que vão servir então para o aterro e para as escavações, ou seja, teremos valores de CBR em ambas situações, no corte e no aterro. E é isso que não se tem nos projetos de piso hoje em execução. Né? Nós estamos querendo que essa cultura do projeto geotécnico preceda o projeto estrutural. E esse é o objetivo desse vídeo. Também deverão ser apresentados estudos de alternativas, e o que o geotécnico faz, procurando usar os solos locais. Isso é economia para o empreendedor. Por isso que o empreendedor deve fazer isso que a gente está orientando, no sentido de reduzir seus custos.
É lógico que ele vai ter que investir nessa fase mais do que ele investia, porque não fazia nada. Quem vai fazer alguma coisa acaba gastando muito mais que gastava, né? Se eu não tenho carro, eu não gasto com carro. Se eu tenho um carro, eu vou ter que gastar com o carro, né? A manutenção dele. Então, se eu não tinha investigação e fazia só com projeto estrutural, agora para fazer essa investigação geotécnica e o projeto geotécnico eu vou gastar, mas é muito melhor do que eu ter outros custos muito maiores na fase de execução. Esses estudos deverão contemplar os usos de aditivos, solos, areia, pedregulhos, mistura de solos locais e a hierarquização no uso dos solos locais. Pois, em uma certa obra de terraplanagem, eu tenho solos melhores, solos mais ou menos e solos piores. E às vezes nós fazemos obras onde que o aterro nós usamos os solos piores. E depois nós teremos então CBRs baixos e vamos ter custos com pavimentação ou com piso muito maiores. Isso é a falta do geotécnico. Em diferentes energias, porque tem solos que podem receber energias maiores e outros que não podem. Em função de maior energia, eu posso ter maior valor de CBR e, consequentemente, menor custo com piso ou pavimentação. Devem ser considerados o uso do solo local e as alternativas, irem acima, para o reforço subleito também. Quer dizer, eu tenho que melhorar o leito, o subleito, e posso usar o próprio material local para reforço subleito e até para subbase ou até de base, né? Como diz nessa última linha aí desse slide. As camadas de subleito, reforço subleito, são pontos focos do projeto geotécnico, né? Continuando, né? As camadas de subbase, como eu já falei, né? E até diria de base, eventualmente base, deverão também ser objeto do projeto geotécnico. Às vezes, com o solo local, eu posso ter excelentes subbase ou até base, ou misturar com a base e ter excelentes materiais, ou fazendo mistura de materiais. Pois os solos melhorados, estudo de alternativas, né? Alguns chamam de solos melhorados, eu prefiro estudar estudo de alternativa, porque eu tenho que fazer esses estudos de alternativas em laboratório, né? E o pessoal que usa o termo solos melhorados já quer vender um aditivo para aquele solo local. Eu, como geotécnico, eu vou só usar o aditivo se for necessário, pois os estudos de alternativas dos solos locais podem fazer com que eu não gaste o dinheiro com os aditivos, né? Então, esses estudos alternativos poderão indicar soluções econômicas para as camadas de subbase e base, inclusive além do subleito e reforço subleito. O projeto de piso se resumirá em um perfil de camadas das duas especificidades. Presta atenção aí. O produto final, para quem não é do ramo, quer seja de piso, quer seja de geotecnia, é um perfil com as camadas. Então dá a entender que quando o estrutural faz esse perfil, ele fez o projeto completo, não fez o geotécnico, senhor. Via de regra, pelo menos não fez. A gente tem bastante experiência para poder dizer isso com bastante veemência, tá? Todas as camadas desse perfil que nós falamos, né, desde o concreto até o subleito, deverá estar nos respectivos projetos. Ou seja, nós devemos colocar nos projetos as especificações técnicas e, consecutivamente, os critérios de controle tecnológico e critérios de aceitação e medição. Senhores, presta atenção. Presta atenção, porque isso não é feito adequadamente, tá? Os senhores, a sociedade tem comprado perfis, mal e porcamente temos algumas especificações, mas quando nós temos especificações, nós às vezes não temos os critérios de controle tecnológico dessas camadas, não temos os critérios de aceitação dessas camadas e, consequentemente, medimos equivocadamente ou sem controle do que estamos recebendo. Isso eu falo com propriedade, com certeza, nas camadas solos, ou seja, subbase, reforço subleito e subleito, melhoria do subleito. Então, senhores, fiquem atentos. O projeto de piso tem muito que ser melhorado, ingressando com o projeto geotécnico. E estes, estrutural e geotécnico,
deve ter bem definidas as especificações e nelas deve conter os critérios de controle tecnológico de cada uma das camadas e os critérios de aceitação de cada uma das camadas, de tal forma que quando nós medirmos cada um desses volumes em camadas, nós teremos a certeza que estamos pagando por um produto que foi aceito pelo projetista. Caso contrário, não estará ocorrendo isso. Estaremos pagando por uma coisa que ainda causará dúvida à fiscalizadora e até ao projetista, quanto mais ao executor, porque ele não tem controle do que ele está fazendo. Ele tem critério de aceitação e de controle tecnológico. As especificações técnicas devem mencionar a sequência de execução e os cuidados com os materiais e método de execução. Os controles tecnológicos devem mencionar os ensaios que o executor deve apresentar para comprovar. Quem executa comprova a qualidade dos materiais de execução. Presta atenção. Quem executa comprova a qualidade dos materiais que usa e da execução do que faz. E isso deve estar lá no controle tecnológico do projetista, quer seja estrutural, quer seja o projetista geotécnico. O controle de aceitação devem ser mencionados os critérios estatísticos, pois se a história de aceitação, haja visto as dispersões e incertezas, nós temos que tratar de forma estatística, onde os resultados do controle tecnológico serão tratados, né, serão então aceitos ou não aceitos pela fiscalização. E isso não, via de regra, tem sido feito principalmente com as camadas geotécnicas. Fim, muito obrigado, espero ter ajudado e me coloco à disposição para esclarecer os pontos. É só agendar uma conversa, uma reunião no Skype, na ida na obra, enfim, o que for necessário para podermos então nos aprofundarmos nesse assunto tão importante e que certamente os senhores poderão estar lucrando êxito na realização dos projetos estruturais, os geotécnicos fazendo seguindo essa orientação, e os construtores e proprietários também gastando menos valores, né, e tendo obras mais qualificadas e eficazes. Muito obrigado.